Diz que o Flamengo em 2019, né, foi aquele esportivo, sempre há uma comparação, usando o Flamengo de 2019 como uma referência, né? Foi assim com o Atlético Mineiro, Palmeiras, o próprio Botafogo passou por isso, mas hoje o seu Flamengo de 2025, pelos números, é de fato superior ao Flamengo de 2019. Você tem um saldo de gols melhor, você tem mais pontos nesse até o último jogo da última rodada, você tinha mais saldo de gols, mais pontos nesse mesmo momento da temporada. Eu queria saber se você acha que o seu Flamengo atingiu a maturidade ou se ainda tem a evoluir. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão do time nesse momento da temporada. O Flamengo de 2025 é o Flamengo de 2025, não se compara com nenhum outro ano da história do Flamengo. É um Flamengo que quer fazer história, que quer tentar ser campeão e que tem uma longa caminhada pela frente. Temos que pensar simplesmente em ganhar os nossos jogos e tentar ganhar o máximo de jogos possível para tentar ficar na frente de todos os adversários para poder ser campeão. Esse é o nosso objetivo, não se comparar com outros anos, nem com outros números, tentar fazer a nossa história. Boa noite, Felipe. Boa noite. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma análise da partida de hoje, qual o sentimento que fica após esse empate no gol de pênalti, e também sobre as alterações que você fez. O que você buscou, por exemplo, na saída do Pedro, a entrada do BH, foi porque ele estava cansado, ou uma formatação diferente para essa equipe do Flamengo? Obrigado. Não, o jogo de hoje foi um jogo onde fomos muito superiores. Tivemos muitas chances de fazer gol, um volume muito grande de jogo. Verdade que jogo muito parado, né? Muito parado muitas vezes. O jogo tipo do jogo que eu não gosto. Mas criamos inúmeras chances e o mais que o suficiente para fazer o primeiro e também para fazer o segundo. E num lance difícil, duvidoso, acabaram empatando, né? O futebol brasileiro é muito complicado, muito difícil, o campeonato brasileiro é muito difícil, mas foi um jogo onde realmente merecíamos vencer, merecíamos um resultado melhor. Infelizmente não veio, e levantar a cabeça, pensar na próxima. Sobre as alterações, o Pedro, já estávamos no momento do jogo que eu sentia que o time estava indo para trás, o adversário estava nos pressionando mais, tanto com bola e tanto sem bola, então precisávamos de velocidade, pressão. Por isso que optei por colocar o Bruno. E é isso. Ok. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite. A torcida no intervalo xingou muito o árbitro. E eu sei que é a sua postura de não reclamar de arbitragem. Mas a gente sente no time do Flamengo que não tem um jogador, que seja o capitão hoje, que é o Arrascaeta, que vá no árbitro. Falta isso ao time do Flamengo? Existe alguma orientação para os jogadores não irem no árbitro, mesmo em lances que nitidamente a arbitragem errou, como num carrinho do Kahneman, me parece, né, do De La Cruz, que nem falta ele marcou, enquanto ele dá um cartão amarelo para o Léo Ortiz? Não, os jogadores eles falam com o árbitro, só que eles estão tão concentrados em vencer, não é o trabalho deles, ir lá brigar com o juiz e ficar reclamando toda hora. Quem tem que fazer o trabalho dele é o juiz, que tem que apitar o que tem que apitar. Né? O que eu sinto realmente é que... o que eu gostaria que colocassem um jogo para o árbitro e corrigissem o que ele faz também. Que ele assistisse, que ele revesse o jogo. As coisas que eles erram, que eu não tenho muita dúvida se eles fazem isso. E os erros se repetem. Os critérios não se corrigem, os erros se repetem, o jogo fica picotado, chato, 500 mil faltas que não são e critério zero. Isso me decepciona muito, porque o que nós queremos o que nós mais queremos é isso, não se preocupar com o árbitro, não se preocupar com o juiz, pensar simplesmente no jogo. Felipe, sobre o De La Cruz, né? Ele voltou, já estava à disposição, mas hoje jogando como titular, participou bastante do jogo e deu para perceber que o time parece que sentiu um pouco a saída dele, o meio-campo ali ficou meio aberto com a saída do De La Cruz. Eu queria que você falasse sobre a importância de tê-lo bem fisicamente para o seu time. E a saída dele foi só por uma questão de cansaço ou foi alguma estratégia mesmo? Ele pediu para
ser substituído. É um jogador que se recuperou, está conseguindo ter uma sequência de treinos, tá bem novamente. É um jogador que nos dá muita dinâmica no meio campo, tanto em ataque como em defesa. Um dos pilares dessa equipe também, e muito feliz de tê-lo de volta, né? No momento, e não simplesmente pela saída do De La Cruz, senão pelo momento que a equipe estava talvez tentando mais defender o resultado que continuar com as dinâmicas, e aí acabamos sofrendo mais. Felipe, boa noite. Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Você comentou agora há pouco que no segundo tempo o Grêmio impôs a vocês uma necessidade de ter velocidade e você acabou mexendo pelo Pedro no lugar, colocando o Bruno Henrique. A minha dúvida é se a não utilização de jogadores como Cebolinha, Michael, Juninho, por parte sua, por escolha sua, não traz para a torcida uma sensação de que eles serão de fato inutilizáveis no resto da temporada, até porque em uma partida onde o Flamengo ganha de 8-0 do Vitória, eles não entrarem é até comum, é esperado talvez. Mas numa partida onde o Flamengo estava sendo pressionado pelo Grêmio 1-1, por que não a utilização, porque a não utilização desses jogadores, por favor, e se também isso é um sinal para a torcida de que no restante da temporada eles não estão nos seus planos também. Obrigado. O Juninho não estava no banco, não poderia entrar. Sim. Sim, o Cebolinha e o Michael, sim. Mas eu sinto que os dois jogam na mesma posição. Está num momento bom, determinante, decisivo, e na minha visão não era falta de perna ou falta daquele momento que o Lino estava abaixo. Para mim não. Para mim naquele momento ele estava bem, e também do Arrascaeta, mas eu sentia que com bola ele estava sendo muito determinante, e também o Arrascaeta, né? Poderia ter tirado o Arrascaeta, mas eu sentia que com bola ele estava sendo muito determinante. Cada vez que a bola chegava nele, ele tem perigo, ele faz a diferença. Então eu optei por deixar os que eu achei que fossem melhor até o final do jogo para poder tentar vencer. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. O Vinha, depois de ficar um bom tempo parado, e a partir dali ele não teve tanta minutagem em comparação com o Ayrton Lucas, por exemplo. Do lado esquerdo, você tem o Samuel Lino, o Ayrton Lucas, que são dois jogadores um pouquinho mais construtor, né, ali por dentro. Qual o motivo de você escalar o Ayrton Lucas e não dar tanta minutagem para o Matias Vinha? Depois do Bragantino, o Vinha jogou contra o Atlético Mineiro. Não sei se foram 2 jogos, né, o do Brasileiro e também da Copa. Depois o Ayrton jogou na Copa e os dois estão muito bem, muito bem. Depois o Alexandre voltou contra o Inter, o Ayrton Lucas jogou no jogo no Brasileiro contra o Inter, e para mim a disputa tá muito acirrada, o nível está muito alto. Na verdade, o Ayrton fez um jogo contra o Inter espetacular. E como eu falei para vocês na outra coletiva, o Ayrton não começou contra o Vitória porque teve um problema familiar. Para mim, no nível que ele estava jogando e que está jogando, realmente tá complicado de escolher. Então a minha escolha foi opção pelo que eu achava que era melhor para poder vencer o jogo. E os 3 continuam sendo opção muito boas para o treinador poder escolher e ter o lateral de alto nível.